A paz do Senhor, meus queridos irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, alunos, todos vocês que amam a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 7, cujo tema é Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a aula introdutória para você que vai ministrar a aula no próximo domingo, dia 18 de maio. Então, eu vou passar aqui para você um conteúdo para você desenvolver todo o trabalho na Escola Bíblica Dominical. Vamos pensar um pouquinho sobre os hinos sugeridos? A CPAD, ela nos ajuda muito, sugestionando alguns hinos que têm a ver com a temática. Infelizmente, nessa lição, como ocorreu também na lição anterior, os hinos não são compatíveis com o tema. Então eu vou apresentar aqui hinos que têm mais a ver com o tema que nós vamos ministrar nessa aula de número 7, Eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, os hinos que eu sugestiono é um hino muito conhecido, 545, porque ele vive. Não é um hino maravilhoso? Olha, eu sou a ressurreição e a vida, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Esse é um hino de número 545 da harpa cristã. Outro hino que eu sugestiono para você, 183, ressuscitou. É o hino que vai falar da ressurreição do Senhor. Agora, a lição, a CPAD sugestionou o hino de número 469. Esse realmente tem a ver com o assunto, que é Ao Estrugir a Trombeta. Um hino clássico, lindo, que tem a ver, sim, com a ideia da declaração do Senhor Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Então, você pode trabalhar com esses hinos, que vai ficar muito bom, porque você já começa, então, fomentar o tema da aula. Qual é o nosso texto áudio? Agora, nós chegamos no capítulo 11 do Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Capítulo 11, versículo 25, é o nosso texto maior, o texto áureo. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então esse é o nosso texto áureo, nossa verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele, graças a Deus. Filipenses trabalha essa ideia. Você pode compartilhar com seus alunos aqui no capítulo 3. Olha só o capítulo 3 de Filipenses, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Você viu que a nossa verdade prática está em simetria com Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos ver a leitura bíblica em classe. Leia com seus alunos. Eu sempre digo e repito, Bíblia, palavra revelada de Deus, é mais relevante do que os nossos próprios comentários, tá bom? Então vamos lá. Qual é a leitura bíblica de classe da lição de número 7? Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículos 14, 15, 17, depois 21, 23 até o 27. Então vamos ler. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro.
Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém. Palavras maravilhosas do Senhor, palavras de vida. Vamos avançar então na nossa aula preparatória, introdução da nossa lição. Bom, então a lição dessa semana, que é a lição de número 7, está contextualizada no Evangelho de João, capítulo 11. Aqui nós temos o que? A ressurreição de Lázaro. E isso mostra o poder do Senhor Jesus sobre a morte e a validação também da sua divindade. Por quê? Lembra que nas aulas anteriores eu tenho dito isso. A declaração de Jesus, eu sou, implica em divindade. Até hoje, eu morei em Israel. Em Israel você não fala, eu sou. Não tem essa percepção. Então, se eu for me apresentar na língua hebraica, eu digo, Ani Alberto, eu Alberto. O único que é Deus. E Jesus evoca isso. Na verdade, Jesus está evocando o grande eu sou do Antigo Testamento, quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, porque ele falou, eu vou chegar no Egito, vão perguntar em nome de quem que eu estou aqui. E Deus respondeu da seguinte maneira para Moisés, em hebraico, Yehie, Asher, Yehie. Eu sou o que sou. Agora o Senhor Jesus evoca a mesma ideia do grande eu sou. Até porque ele falou, para os judeus, antes que Abraão fosse, eu sou. E nesse caso aqui, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele é Deus, porque só pode compartilhar a vida eterna quem é eterno. E o Senhor Jesus é o verbo eterno do Pai. Então a lição está organizada em 3 tópicos. Isso é importante para você, professor, você que é superintendente da EBD, é importante saber o conteúdo, o resumo do conteúdo. Então vamos para os 3 tópicos. Primeiro, o objetivo de Jesus, que vai além das circunstâncias imediatas para manifestar a glória de Deus. Segundo tópico, o encontro transformador de Marta com o Senhor Jesus, que reforça a fé, aviva a fé. E, finalmente, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E aí, professor, eu sugestiono você a declaração de fé da Assembleia de Deus. Essa declaração de fé, no capítulo 23, sobre o mundo vindouro, tem um subtópico aqui, 23.3, que é a ressurreição dos mortos. Será o tópico 3, e eu sugestiono que você venha ler a declaração de fé para ficar com bastante subsídio para você compartilhar na sua aula. 2. A apresentação da lição. Quais os objetivos da lição? Primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição. Claro que é a glória de Deus, Segundo, analisar o diálogo entre Marta e Maria, que vai solidificar a fé tanto de Marta como também de Maria. E, finalmente, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, que é a grande esperança cristã. Olha só o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 6. Ele diz assim, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Não é que vai ter não, hein? Olha, tem. E aí vem a palavra profética sobre todos nós que participamos da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor Jesus. E eu o ressuscitarei no último dia. É maravilhoso isso.
Pelo menos quando eu vou no cemitério, eu fico olhando e fico pensando, muitos irmãos que participaram da Santa Ceia, há uma palavra profética sobre aqueles túmulos. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse tópico 3 vai falar da ressurreição do corpo. E qual é a motivação? A declaração de Jesus. Uma declaração extraordinária. Eu sou a ressurreição e a vida. Graças a Deus. Isso transmite uma mensagem poderosa do Evangelho para todos os períodos e traz conforto para o sofrimento humano, para quem vive um luto, para quem vive uma perda. Tem uma palavra de esperança. Jesus é a ressurreição e a vida. Esse é o ente querido que você perdeu, essa pessoa querida que você perdeu, você tem esperança. Você disse a ele apenas um até breve, porque o Senhor vai tornar-nos a viver. E eles estão, se morreram em Cristo, se dormiram em Cristo, a dormição do corpo, obviamente, porque a alma permanece consciente, está com Cristo, segura, como igreja triunfante, igreja gloriosa. E nós, igreja militante, a igreja que continua então aqui na terra. Mas nós somos uma igreja só e com a aparição do nosso Messias, do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos sempre juntos. É isso que Paulo fala na sua primeira carta, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 4. Então, a ressurreição de Lázaro, registrada no Evangelho de João, capítulo 11, não se limita apenas a um milagre ocorrido no passado, há 2000 anos atrás, lá na cidadinha de Betânia, no sopé do Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros da cidade santa de Jerusalém. Não. Ela é atemporal, porque ela manifesta a glória e o poder do Senhor Jesus sobre a morte. Ela representa uma verdade viva, que proporciona esperança, tanto para o presente como para o futuro. Então Jesus detém o poder sobre a morte e oferece a vida eterna, convidando-nos assim a crescermos na fé, fortalecermos na fé. Vamos para uma sugestão de método? Embora eu sempre alerto você, vai depender do tamanho da sua classe, tá? Se a classe for pequena, esse método é muito plausível, funciona muito bem. Mas se a classe for grande, por exemplo, eu leciono para um público muito grande, então já não dá para usar essa metodologia. Aí eu trabalho mais como uma palestra. Mas você pode começar a sua aula, se a sua aula for pequena, né? Se a sua classe for pequena, não a aula, a classe. Você pode solicitar para os alunos que, em rápidas palavras, explique a percepção, como eles entendem a ideia da vida eterna. Bom, você pode utilizar, então, as respostas como base para introduzir esse tema da lição. Qual é o tema? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, com base na leitura bíblica de classe, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, você pode então elaborar a reflexão, dando destaque ao domínio de Jesus sobre a morte, o grande adversário, né? E a promessa dele sobre a vida eterna. Dá para fazer o relacionamento da afirmação com as seguintes questões abertas. Por exemplo, perante as perdas, de que forma a mensagem do Senhor Jesus pode trazer-me alívio? Todo local existem pessoas que não terminaram o seu luto ainda. E o luto é algo que depende de cada pessoa. Tem pessoas que conseguem passar por esse período rapidamente, outras têm mais dificuldade. Independentemente do processo de cada um, nós temos que ser solidários. Nós temos que ter empatia pelas pessoas que tiveram perdas. Elas têm que ser acolhidas, abraçadas, e nós temos que sempre ministrar uma palavra de esperança. Está aí a oportunidade, nessa lição de número 7, de você trabalhar uma palavra de esperança para quem está ainda nesse processo do luto de perdas. E você pode terminar, então, concluir a sua aula enfatizando a doutrina da ressurreição como uma esperança cristã, que é o nosso terceiro tópico, né? Que é a ressurreição do corpo. Isso é doutrina do cristianismo.
Bom, qual a aplicação que nós podemos trabalhar nessas considerações finais da lição? Que a mensagem de Jesus, conforme apresentada nessa lição de número 7, tem poder de mudar a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É a maneira como você enxerga o mundo ou a situação que você está vivenciando. Então, através da palavra de Deus, você pode ter uma nova perspectiva em relação à vida e à morte. Jesus, nosso Senhor, diz que o que é morte? Vamos lá, morte na língua grega é thanatos. Thanatos significa morte. Separação. Separação do quê? Da parte material da imaterial. Qual é a parte material? Corpo, que volta por pó da terra. Mas a alma e o espírito, essa é a parte material. Jesus morreu na cruz do Calvário para redimir a nossa alma, para que nós tenhamos vida eterna. Mas também nós temos a promessa da ressurreição do corpo. Então, morte, na perspectiva da Bíblia, é separação. Separou a parte material da imaterial. Isso é morte. Quando ocorre essa separação, a pessoa morreu. E o Senhor Jesus é a resposta para nós, até para essa questão, que é a questão mais traumática do gênero humano. É a morte. Pode ver que os antigos sempre falam, né? Para tudo tem uma solução, exceto a morte. Tá? Mas Jesus traz a resposta porque ele venceu a morte. Jesus ressuscitou e vive eternamente. Porque houveram outras ressurreições. Mas só que as pessoas voltaram a morrer. Jesus não. Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele ressuscitou e vive eternamente, graças a Deus. Vamos para um subsídio para os professores? Aqui a CPAD generosamente coloca à nossa disposição, a nossa casa publicadora da Assembleia de Deus, a revista Ensinador Cristão. Ensinador Cristão. Eu sugestiono que você adquira essa revista. Por quê? Porque ela dá outras metodologias para você aplicar a aula no domingo. Por exemplo, na página de número 39, dessa última edição, de número 101, você vai encontrar subsídio e em várias circunstâncias. Porque a lição, a gente apresenta apenas uma abordagem na revista O Ensinador Cristão. E o que eu peço para você? Se você for superintendente, compra a revista para o seu professor. Você não levanta lá a oferta de amor na escola bíblica dominical? É para isso, tá? E se você é professor, converse com o superintendente. Falou, meu amigo, me ajuda aí, dá aí uma revista aí para a gente, para que também a nossa escola dominical invista nos seus professores. Então, adquire o Ensinador Cristão, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. E outro auxílio especial é a Bíblia de Estudo Pentecostal. A minha Bíblia mesmo, sempre eu prefiro utilizar, porque ela tem a nossa doutrina pentecostal. Mas, se você não tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, a lição te dá subsídio. Nesse caso, no final do tópico 1 e do tópico 3, nós temos então o subsídio da Bíblia Pentecostal. Primeiro, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, ó, Lázaro, Marta e Maria são 3 irmãos e Jesus era amigo dessa família. E o tópico 3 é a declaração, eu sou a ressurreição e a vida, é uma reflexão sobre a ressurreição do corpo. Aqui você pode fazer uma análise juntamente com a declaração de fé, que vai ser muito útil para o seu enriquecimento. Eu sempre dou muitas possibilidades, porque eu acho que o professor tem que ir para a sala de aula preparado sobre o tema, com vários recursos, com vários subsídios, com várias possibilidades, para abençoar o aluno, para que a sua aula seja impactada e os seus alunos cresçam. Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nosso textuário, então, o contexto dele. Aonde que está o contexto do nosso textuário? Ora, no capítulo 11 do Evangelho de João,
entre os versículos 1 e 45. Que tema está ali? A ressurreição de Lázaro. Bom, o que nós precisamos entender? Que há 2000 anos atrás, os judeus que moravam na região, lembrando que naquela época você tem 3 províncias, o que forma hoje, o que entende basicamente como Israel hoje, que é a província da Judéia, a província da Samaria e a província da Galileia. Essas 3 províncias, haviam várias comunidades judaicas. Na Judéia, você tem todos judeus. Samaria são samaritanos. E na Galileia, você tem uma mistura de comunidades judaicas e gentílicas. Muito bem. E qual era a crença dos judeus há 2000 anos atrás a respeito da ressurreição? Bom, de um modo geral, eles criam na ressurreição. Mas há um grupo religioso chamado Zadoqueus, que para nós apareceu como saduceus. Esses não criam na ressurreição. Os saduceus não criam. Por quê? Professor, aluno, por que que os saduceus não criam na ressurreição? Eles não criam na ressurreição porque eles acolheram a cultura grega. Os gregos, eles viam a vida em uma perspectiva cíclica. O que é isso? Nasce, vive, morre, reencarna, renasce. Os gregos criam a reencarnação. Portanto, a ideia da ressurreição é estranha ao mundo grego. Tanto é que Paulo, no Areópago, quando ele está pregando, os gregos são curiosos, estão tudo lá olhando para o que o Paulo está falando, mas de repente Paulo fala assim, esse Deus ressuscitou a Jesus Cristo. A hora que ele falou isso, todo mundo falou, estragou tudo, os gregos, né? Por quê? Porque eles não criam na ressurreição. Para eles foi o fim da picada. Falou, eu estava indo tão bem, aí agora vai falar de ressurreição? Isso é... Depois eu ouço esse falador. Foi isso que os gregos disseram. Por quê? Porque é estranha a doutrina da ressurreição na percepção grega que é cíclica. A história grega é cíclica, porque é da ideia da reencarnação. E nós, cristãos, como nós enxergamos a história? Linear. Tem começo, tem meio e tem fim. Tá? Totalmente diferente da percepção. Atualmente, quem enxerga no mundo uma história cíclica? Os hindus. A Índia tem 1 bilhão de hindus. Eles creem na reencarnação. Então a história para eles é cíclica. Mas o mundo ocidental, por influência do cristianismo, a ideia é linear. A história é linear. Começo, meio e fim. Muito bem. Então, os grupos judaicos da época do Senhor Jesus, que não criam na ressurreição. Basicamente, os saduceus. Marcos capítulo 2, versículo 18. Olha só o que está escrito. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição. Por que mesmo? Porque eles criam na tradição grega. Os gregos não creem na ressurreição. Aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, olha Atos 23, 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Na verdade, o apóstolo Paulo, sabiamente, conhecedor dos dois grupos, que se brigavam, né? Eles eram completamente contrários, antagônicos. Então o que Paulo fez? Jogou um grupo contra o outro. Ele falou, eu creio na ressurreição dos mortos. Aí os saduceus, excelente, nós também cremos. Aliás, os fariseus, excelente, nós também cremos. Mas os saduceus replicaram, falaram, não, o que é isso? Nós não cremos na ressurreição. Então Paulo sabia da crença deles. Os fariseus criam, os saduceus não criam. Então, olha o que está escrito em Atos 23, 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E Paulo usou disso naquele momento de conflito. Portanto, os judeus, de modo geral, criam numa doutrina da ressurreição. Agora, não é exatamente a crença nossa hoje, mas eles criam. Eles criam numa ressurreição. Bom, o próprio profeta Daniel. Eu estava num curso, na minha aula de mestrado, na Universidade de Mackenzie, uma vez, e um professor disse que a doutrina da ressurreição é estranha ao Antigo Testamento. Eu ouvi
Eu achei que ele tinha se equivocado e eu falei, professor, o senhor tem certeza do que o senhor está afirmando? Ele falou, não, a doutrina da ressurreição é estranha ao Antigo Testamento. Eu falei, então eu quero ler uma passagem da Bíblia para o senhor e eu quero que o senhor fale sobre isso aqui. E aí eu li para ele Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, que fala no versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu não fiz isso para desmerecer o professor, até porque eu tenho um carinho enorme por ele, foi um grande ensinador lá no curso de Ciências da Religião, da Religião na Universidade de Mackenzie. Mas, para minha surpresa, ele ficou petrificado na hora que eu li isso. Falei, será que ele nunca tinha lido Daniel capítulo 2, versículo 2? Porque ele falou com tanta ênfase que não existe a doutrina da ressurreição no Antigo Testamento. Aí eu li Daniel para ele 12, 2, ele ficou petrificado. Aí eu até dei uma saída honrosa. Eu falei, não, professor, é que é tanta informação, né? Que a gente não pode expor ninguém, né? Não é adequado isso, né? Bom, de qualquer maneira, a doutrina da ressurreição dos mortos está sim no Antigo Testamento. Acabei de ler aqui, Daniel capítulo 12, versículo 2, por exemplo. Agora, olha só o que a Marta vai dizer em João 11, 24, porque a Marta é uma judia comum. Então, qual era a crença do povo judeu? O povo judeu, de um modo geral, é o que a Marta está dizendo aqui, ó. Quando Jesus falou, Lázaro vai ressuscitar. O que a Marta falou? A crença judaica da época. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Talvez ele esteja pensando até em Daniel 12, 2. Né? Os judeus, então, atribuíam que só Deus é que pode ressuscitar. Isso é verdade. Esse é um dos motivos que eles ficaram impressionados quando Jesus ressuscitou Lázaro. Porque só Deus pode ressuscitar. Isso estava no imaginário judaico muito firmemente. Então, no Novo Testamento, ele revelou a manifestação do Verbo, que se fez carne, a vinda do Senhor Jesus, que é a segunda pessoa da unidade divina, o Filho de Deus, ele tem autoridade sobre a morte. Então, Jesus é da mesma natureza do Pai. É o Verbo que se fez carne. Por ser da mesma natureza do Pai, ele tem poder, porque só Deus pode ressuscitar. Perfeito. Jesus é Deus. Ele pode ressuscitar. Quando eu falo que Jesus é Deus, eu não estou falando que Jesus é o Pai. Pai é Pai, Filho é Filho. O Pai não se fez carne. Quem se fez carne? O Filho. Agora, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, estão em unidade divina. Essa unidade nós chamamos de Deus, a essência, ou Trindade, um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai criou o plano da redenção. O Filho se fez carne e executou o plano da redenção, derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Mas quem convence você dessa verdade? A terceira pessoa da unidade divina, o Consolador, o Paráclitos, o Advogado, o Espírito Santo da verdade. Então, ao revelar diversas percepções que nós vemos aqui na pessoa do Logos, nós vemos então que Jesus é eterno e, portanto, é igual ao Pai no sentido da criação. Aliás, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o que é que ele fala? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o versículo 2. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mostra a eternidade do Verbo. Então, no Novo Testamento, também revela a eternidade, ao apresentar o quê? A criação original. Porque nós não estamos falando de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. Então Jesus é criador. Jesus é a luz que ilumina todo o indivíduo que vem nesse mundo, que vive nesse mundo. Os homens, para chegar à presença de Deus, precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele é eterno, ele nos dá a vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. Evidentemente, a ideia central do Evangelho de João, especificamente no capítulo 11, é que Cristo é a ressurreição dos mortos e a vida para os vivos.
Então, esse milagre extraordinário que se segue é o quê? A maior evidência de que Jesus, em sua própria pessoa, me garante a vida eterna no último dia. Então, Cristo foi vitorioso sobre a morte, o túmulo está vazio, por ser ele o príncipe da vida. E nesse caso é no sentido mais absoluto, porque ele é eterno. Em outras palavras, só o eterno pode compartilhar da eternidade. Em que aspecto Deus é eterno? No aspecto ímpar. Não é igual eu. Mas você também não tem vida eterna? Tenho, porque Jesus deu. É procedente. Eu tive começo. Então a minha eternidade é limitada. Agora, o Deus não. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16. Aquele que tem ele só a imortalidade. Que imortalidade é essa? A imortalidade plena. Porque eu tive começo. Então eu sou eterno, mas eu tive começo. Então é uma eternidade limitada, diferente de Deus. Porque Deus não tem começo. Então, ele só tem a verdadeira imortalidade. Ele é eterno e habita na luz inacessível. Quer dizer, eu preciso ser transformado para chegar na presença de Deus, né? Porque a ele nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Nós vimos Deus através da pessoa de Jesus, quando o Verbo se fez carne, né? Então, só o eterno pode dar eternidade. E Deus é eterno na sua essência. O que difere um pouquinho da gente. Aquelas pessoas que não creem na imortalidade do homem, às vezes citam esse versículo. Olha aqui, está dizendo que só Deus é imortal. Então, como você fala que você é imortal? E a minha imortalidade é procedente. É porque Jesus me deu a vida eterna. Por isso que eu sou eterno. Porque Jesus me deu a vida eterna. Então, é diferente do próprio Deus que habita nele a imortalidade. Então, Jesus Cristo é a vida no sentido absoluto, tanto do espírito como do corpo, de tal maneira que na realidade não há morte para os remidos. Jesus falou: quem morre em Cristo passa da morte para a vida. Seria bom você ler 2 Coríntios capítulo 5. Por quê? Porque em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala algo muito interessante. Depois você lê com calma todo o capítulo 5, mas eu quero ler apenas um versículo para você entender a ideia aqui agora. Olha só, no capítulo 5, Paulo diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então veja, por que ele está dizendo isso? Porque enquanto estamos nesse corpo, ele mesmo fala aqui, no versículo 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Claro, você não está na plenitude, na presença de Deus, como as pessoas que partiram da morte para a vida. Então, o que é partir da morte para a vida? É estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor Jesus, como os nossos irmãos que partiram em Cristo. O corpo dele morreu. O corpo dele está lá. Se já não, infelizmente, não entrou no processo de decomposição, mas está lá na tumba fria, né? Dormente. O corpo é que dorme, não a alma e o espírito. A alma e o espírito está na presença do Senhor com plena consciência. Até porque, aqui nesse mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 10, diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Se você não tiver consciência, como que você vai receber o galardão? Segundo, se você não tem consciência depois que você morre, você foi salvo do quê? Você não tem consciência. A consciência após a morte é fundamental para você saber que Jesus te salvou de uma grande condenação. Porque se você não tiver consciência, então pode salvar qualquer um. Se a pessoa não tem consciência, não tem mais a percepção de salvação. Então a consciência após a morte é fundamental para você compreender
a obra expiatória do Calvário e também para receber galardão, né? Porque você não tem consciência, vai receber galardão do quê? Não tem nem consciência. Então essa doutrina é estranha à Bíblia, a doutrina da inconsciência da alma. Não é bíblica, é uma invencionice de um grupo espúrio, não ortodoxo. Muito bem, passam da morte para a vida. O que pode ser expresso pela afirmação de que aqueles que morrem não perdem nem mesmo a consciência, não perde mesmo. Como está registrado na onde? Vamos lá de novo. Existem duas histórias no Novo Testamento que a Sociedade Bíblica do Brasil apelidou de parábola. Oh, mas você tem alguma coisa contra a parábola? Não. O que é uma parábola? É um conto alegórico de uma realidade. Quer ver? Um certo homem saiu a semear em um campo. Quem é o homem? Não sei. Que semente que ele semeava? Não sei. Que campo que é esse? Não sei. Você não sabe nada. A única coisa que eu sei é que todo dia, lá na zona rural, um certo homem sai a semear. Então, embora seja um conto alegórico, expressa uma verdade. O que é uma história? História, diferentemente da parábola, tem nomes próprios ou nomes geográficos comprováveis. Então, eu não posso chamar a história do rico e de Lázaro como parábola. Por quê? Porque Lázaro é um nome próprio. O que mais? Nessa história, fala o nome Abraão, que é um personagem histórico, fala o nome Moisés, que é um outro personagem histórico. Então não pode ser uma parábola, porque eu estou dando nome. Então é uma história que Jesus conhecia e contou para aquela comunidade. Uma outra história que foi apelidada pela Sociedade Bíblica do Brasil, porque não está no original, não está escrito parábola do bom samaritano, não está escrito. Isso é a Sociedade Bíblica que deu esse título. Por que nós sabemos que não é parábola? Porque ali na história do bom samaritano cita a cidade de Jerusalém e a cidade de Jericó. E isso nós temos geograficamente comprovável, Jericó e Jerusalém. Portanto, não pode ser uma parábola. Então, para ser parábola, não pode ter nome próprio, não pode ter nada. É uma história, embora reflita uma realidade também. Nessa história do rico e do Lázaro, expressa a consciência plena. O rico em sofrimento, ele lembra dos irmãos na terra, ele lembra da vida que ele teve. Claro, porque senão como ele estaria sendo punido do quê, se ele não tem consciência? E Lázaro está no trono da glória, né, no seio de Abraão, ou também, são esses três nomes que os judeus davam para a parte boa do Hades. Porque no judaísmo, até na época de Jesus, quando a pessoa morria, ela descia para as regiões inferiores. Descia. E lá embaixo tinha o mundo dos mortos, que no grego é Hades, né? Mas lá havia a parte boa do Hades, onde ficavam os justos, que também foi chamado de cativeiro, né? Por estar apenas por uma divisão do sofrimento. A parte boa do Hades era chamada de seio de Abraão, trono da glória ou jardim do Éden. E a parte má, infernos, regiões inferiores, etc. O rico levanta o rosto e pede um absurdo, porque quem está em aflição pede bobagem, né? Querendo que Lázaro desse água para ele. Isso é um absurdo, né? Muito bem. Mas ele tem consciência de tudo. Tem consciência. E quando ele fala para Lázaro ir pregar para a família dele, para Lázaro ressuscitar e pregar para a família dele, então o pai Abraão diz para ele, tem Moisés, quer dizer, a lei de Moisés está lá na Bíblia, manda ele ler a Bíblia. Tá? Se ele não acredita na Bíblia, não vai acreditar em quem ressuscitar. Então essa história ela é importante, porque ela revela a crença do povo de Israel, que é uma crença bíblica. Como que eu posso te provar que é uma crença bíblica? Se você olhar em Gênesis, quando Jacó pensa que José morreu, porque José não tinha morrido. Os irmãos dele pegaram lá, mataram uma ovelha, pegaram o sangue, molharam a veste descolorida que Jacó tinha dado para o seu filho José, e José interpretou e Jacó interpretou que José tinha morrido. Então, quando os irmãos de José foram falar para Jacó, Jacó começou a plantear, meu filho José, meu filho José. E eles queriam consolar Jacó. Sabe o que Jacó fala? Eu só vou me consolar quando descer no Hades e encontrar o meu filho José. Consciência da alma expressa no livro de Gênesis com a história de José. Está vendo? Então, essa é uma crença judaica. Agora, quando Jesus morreu na cruz, lembra que ele falou para o ex-ladrão?
hoje mesmo estará comigo no paraíso, então não desceu mais. Pelo contrário, Jesus morreu primeiro do que o ladrão, ex-ladrão. Jesus desceu às partes mais baixas da terra, pegou o trono da glória, ou o jardim do Éden, que era o nome que se dava, essa parte boa do Hades, que Paulo chama de tomou cativo o cativeiro e subiu. É a hora que ele dá dons para os homens. Inaugurou o paraíso. Então hoje, quando um servo de Deus morre, vai para o céu, como foi o caso do ex-bandido. Falou que hoje mesmo estará comigo no paraíso, que ele não desceu mais. Então, hoje, agora a parte ruim do Hades está lá ainda. Você pode ir lá em Lucas, ler a parte ruim do Hades, está lá. Né? Só a parte boa. Além disso, dessa passagem, nós temos outras passagens. Olha Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Como ele teria essa consciência que é muito melhor se ele fosse inconsciente após a morte? Não, para ele saber que é muito melhor, porque é muito melhor, preciso ter consciência. Marcos, capítulo 12, versículo 23 e 27. Eu gosto dessa passagem. Olha só. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar. Não tendes lido no livro de Moisés, como Deus falou na sarça, dizendo: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos. Então Deus não é Deus de mortos, de gente consciente, de pessoas que estão lá dormindo e os ossos estão entrando em composição. Não, Deus é Deus de vivos, porque Abraão, Isaque e Jacó estão vivos e conscientes diante de Deus. Por isso que eu posso falar que Deus é Deus de Abraão, senão seria Deus de mortos. Por isso o Senhor Jesus diz: vós errais muito, porque não cria na ressurreição. Essa fala Jesus está falando para os saduceus. Os saduceus é aquele grupo de judeus que tinham absorvido a cultura grega, pagã, da reencarnação. Tá? Por isso que Jesus fala que vós errais e errais muito. Também não perde sua individualidade. Ou seja, a pessoa que está em Cristo jamais será transformada em uma outra pessoa. Isso não. O nosso próprio corpo será transformado. Então eu não vou ser outra pessoa. Eu sou eu mesmo, né? Tá? Mas haverá de conservar sua identidade pessoal. E isso é uma existência interminável, sem cessação de qualquer espécie, é a vida eterna, né? Nós que exercemos fé no sacrifício expiatório do Senhor Jesus, que é a ressurreição e a vida. Nós seremos transformados, chegando à própria fonte da vida, a vida que não pode cessar de existir. Vamos ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 14, versículos 14 a 18. Olha que mensagem maravilhosa. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, raptados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 18. Olha só, Filipenses de novo, capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, esse é o comentário do nosso texto áudio. Vamos para a introdução da lição de número 7. É o encontro do Senhor Jesus com Marta, onde? Em Betânia. Eu vou explicar no decorrer da lição. Existem duas Betânias lá. Uma Betânia que fica na Judéia e uma Betânia que fica na Pérea. Pérea era a província do que é hoje o reino Hashemita da Jordânia. Ali era a província da Pérea. Mas não é tão relevante isso. O importante é essa Betânia, onde ficava a casa dos amigos do Senhor Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Ele fica no sopé do Monte das Oliveiras. Era só passar o Monte das Oliveiras inteiro que você cairia no Vale do Cedron e entraria na cidade santa de Jerusalém. 3 quilômetros. Iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar esse milagre e aprofundar então no diálogo de Jesus e Marta sobre a ressurreição de Lázaro e finalmente falar um pouquinho sobre a doutrina da ressurreição no Novo Testamento. Qual é a palavra-chave dessa lição, professor? Vida. Claro, está falando eu sou a ressurreição e a vida. Qual é o propósito, então, dessa lição? Qual é o propósito? Bom, 1.1. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Então, nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres. Muitas ressurreições, inclusive. Por exemplo, Jesus ressuscitou a viúva, aliás, o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou. Então, tem outras ressurreições. Agora, o milagre da ressurreição de Lázaro é o que nós estamos abordando conforme o Evangelho de João, capítulo 11. Só que precisa saber quem é Lázaro, né, irmão? Ah, Lázaro ressuscitou, mas quem é o Lázaro? Que Lázaro é esse? Porque aparece outra pessoa lá chamada Lázaro também, que é um leproso, mas não é o mesmo. Não é o irmão de Marta e Maria. Então eu preciso, você, professor, porque se um aluno perguntar, professor, esse Lázaro aqui é aquele Lázaro leproso? Aquele lá que morreu? Aquele que foi lá no seio de Abraão? Não, não é a mesma pessoa, tá? Aquele Lázaro é outro. Então, quem é o Lázaro que foi ressuscitado? Bom, o nome Lázaro é grego, Lázaro. Da onde veio esse nome? Veio do hebraico Eleazar. Eleazar. O que significa? Ajudado por Deus. Agora dá uma olhada aí no mapa. Ó. Ele era um homem de Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém. Então, se você olhar no mapa, você vai ver a cidade de Betânia. Tá vendo lá, Betfagé, já em cima do Monte das Oliveiras. Toda essa parte de Betânia até o templo ali, o quadradinho do templo, basicamente você tem o Monte das Oliveiras inteirinho, aí esse azulzinho aí é o Vale do Cedron e a subida para o templo. Então esse mapa ele é muito interessante, porque você tem uma visão geral de Betânia até o templo de Jerusalém. Agora, claro que você tem todo o Monte das Oliveiras. Então, quem está em Betânia não dá para enxergar a cidade de Jerusalém. São 3 quilômetros e é a montanha que é o Monte das Oliveiras. Lázaro era quem? Irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus. Então, os 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, hospedavam Jesus em sua casa. Jesus jantava na casa deles. Este Lázaro não tem relação, então, com o Lázaro leproso, protagonista da história do rico de Lázaro. Lembra que eu disse da história? Lucas 16, versículos 19 e 31, não é o mesmo personagem. Tá? Você tem que saber disso, professor.
A Bíblia diz que Lázaro estava doente. É isso que diz no capítulo 11, versículos 1 a 3. Só que a Bíblia não fala qual era a doença dele. Eu também não sei, não está, nem na patrística tem. Você pode ler lá a patrística, os primeiros cristãos, ninguém fala qual era a doença. Fala que ele estava doente, mas não fala qual doença. Tá? Muito bem, e essa enfermidade levou Lázaro à morte. No capítulo 12, ó, a ressurreição está no capítulo 11. No capítulo 12 declara: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava quem? Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro é um dos que estavam na mesa com Jesus. Um jantar na casa deles. Então veja que Jesus tinha por costume, antes de ir para Jerusalém, passar pela aldeia de Betânia, que fica no sopé do Monte das Oliveiras, para jantar, se alimentar na casa dos seus amigos. Agora, há uma hipótese muito interessante, com base em uma inferência, numa interpretação de João capítulo 12, versículos 10 e 11, de que Lázaro teria sido alvo de conspiração, já que ele tornara um polo de atração e de admiração a respeito de Jesus. Quer ver? João capítulo 12, versículos 10 e 11. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, provavelmente do testemunho de Lázaro, iam e criam no Senhor Jesus. Então, isso virou um problema para aqueles religiosos da época. Nessas circunstâncias, então, os principais sacerdotes tramaram contra a vida de Lázaro. E os zelotes, então olha, nós temos vários grupos religiosos em Israel: fariseus, saduceus, zelotes, sicários, herodianos. E depois, com a descoberta dos rolos do Mar Morto, em Qumran, a partir de 1948, a gente descobriu um outro grupo, essênios. Devia ter mais, mas esses são os que são citados no Novo Testamento: fariseus, saduceus, zelotes, herodianos e sicários também aparece lá, tá? Esses zelotes odiavam os romanos, porque viam uma nação pagã atacando e explorando uma nação santa, né? Então, supostamente, eles teriam assassinado Lázaro. Mas o que tem a ver eles odiarem os romanos com a ressurreição de Lázaro? Bom, vamos ver então aonde que está baseada essa hipótese. João 11, 48. O que diz em João 11, 48? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Tá entendendo as referências? Tá? Bom, não há outros trechos na Bíblia que contêm mais detalhes sobre a vida de Lázaro. Agora vamos para a tradição. O que a tradição diz? A tradição é algo extra-bíblico. A tradição é aceita por nós? Depende. Se for uma tradição que não contradiz a Bíblia, nós acolhemos. Nós não somos contra a tradição. Agora, se for contra a Bíblia, nós vamos ficar com a Bíblia e abandonar a tradição. Então, segundo uma tradição, Lázaro teria vivido mais de 30 anos após ter sido ressuscitado por Jesus, tendo morrido novamente com a idade de 60 anos. Isso aqui é uma tradição, né? Não vai falar, usar isso como uma verdade, né? Uma possibilidade histórica. Bom, existem outras tradições que afirmam que Lázaro teria sido ministro do Evangelho em Marsella, na antiga Gália, que hoje é a França, né? Onde teria fundado uma igreja e onde eventualmente teria sido mártir, ou ele teria sido martirizado. Outra tradição afirma que ele teria morrido de causas naturais. Bom, nós não temos informações confiáveis, críveis, a respeito da história de Lázaro. Portanto, não se sabe onde, nem quando, em que circunstância ele morreu pela segunda vez. O que nós podemos afirmar que ele morreu. A ressurreição de Lázaro é o último dos 7 sinais miraculosos, ou os milagres do Senhor Jesus,
encontrados no Evangelho de João. E representa, então, a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da crucificação. O capítulo 11, então, liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige da além do Jordão, provavelmente, então, na província da Pérea, onde está hoje o reino Hashemita da Jordânia. Você pode ler isso em João capítulo 10, versículos 40 a 42. Eu coloquei um mapinha aí para você. Jesus se afasta de Jerusalém para além do Jordão. Então eu coloquei aí um mapinha. Esquece essa coisa verde aí. Eu que apaguei isso aí, porque isso aí é uma outra trajetória de Jesus. Se Jesus está em Jerusalém, é plausível, é possível que ele tenha ido, então, ali naquela região perto, no deserto da Judéia, perto do Mar Morto, no Vale do Rio Jordão, e tenha entrado, então, na Pérea, que é a província, então, do lado de lá do Jordão. De novo, eu ponho um mapa aí para você, só você olhar aí essa grafia aí em vermelho, esse risquinho em vermelho. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus já estava a leste do Jordão, Jesus estava na Pérea, João 10, 40. E levaria alguns dias até ele chegar em Betânia, que fica do outro lado do Rio Jordão, já próximo do Monte das Oliveiras, próximo já de Jerusalém. Então ele levaria dias até chegar a Betânia, porque naquela época não tinha transporte, eles andavam a pé, né? E Lázaro já estava morto, então, há 4 dias, conforme João 11, 17. Vamos falar um pouquinho de Betânia agora. Betânia, o povoado de Lázaro, Marta e Maria. Eu pus aqui, então, uma foto, né, de ruínas, e do lado você vê o mapa, onde está escrito lá, Betânia. Tem um indicador lá. Fica próximo de Jerusalém, né, na província da Judéia. O que significa Betânia? Bom, é incerto esse nome. O que eu sei é que na língua hebraica, Beit significa casa. Beit, que é a segunda letra do vocabulário hebraico. Alfa, Beit, que é a ideia do B ou do V, né? Tanto faz, se tiver um dagesh, um pontinho no meio da letra B, aí é V, se pronuncia V. Se não tiver o pontinho, então é B, né? Então o pontinho é que muda o significado da letra, que é o dagesh, né? Sugestão apresentadas pelos intérpretes difere muito do significado de Betânia. O nome vem do grego aqui, Betânia, Betania, possivelmente partiu do hebraico Beit Nia, que seria uma contração do Beit Ananiá. Aí seria caso de Ananias, porque Ananias é o nome, Ananiá é o nome, e Beit é casa. Então aí seria a casa de Ananias. Bom, nesse caso seria uma derivação, então, do nome pessoal, Ananias. Enquanto outras possibilidades sugerem uma versão, então, abreviada de Ananiá, de Ananias. Nós encontramos uma cidade chamada Anania, sim, lá em Neemias, capítulo 11, versículo 32. Ele põe 3 nomes de cidade, uma delas é Anania. Bom, outros sugerem que Betânia significa casa da misericórdia. Outros sugestionam que Betânia significa casa das tâmaras. Bom, se for casa das tâmaras, então olha só como seria. Beit Tamar. Tamar é tâmara em hebraico. Beit, casa. Casa das tâmaras. Betamar, Betânia. Pode ser, uma possibilidade. Outra sugestão. Decorre, então, da presença da cidade Bet-Fagé. O que significa Bet-Fagé? Casa dos figos verdes, ou apenas casa dos figos, cuja localização você encontra nos textos judaicos talmúdicos, que seria o comentário judaico, e aí colocam ela perto de Jerusalém, como de fato a Bíblia fala. 15 estádios, né? A Bíblia diz 3 quilômetros. Agora, na obra do historiador cristão Eusébio de Cesareia, Eusébio de Cesareia foi um grande bispo da cidade de Cesareia, mas ele é um historiador, o primeiro grande historiador cristão, basicamente no século IV, 330 mais ou menos, né? O significado de Betânia para o historiador Eusébio de Cesareia. Domus afflictionis, que é a palavra latina, casa da aflição. Aí seria Bet-Ani,
em hebraico. Beit Ani, o mais provável do aramaico. Beit Aniá, ambos significam casa dos pobres, ou casa da aflição, ou casa da pobreza. Então, Betânia, na época do Senhor Jesus, era um povoado, uma aldeinha, né? Uma vilinha. Betânia, atualmente, foi identificada como uma cidade com nome árabe, Al-Eizariah, também chamada de Azarie ou Lazarie, em árabe, significando lugar de Lázaro. Bom, nesse local, hoje, se for lá hoje, lá em Betânia, hoje a maioria é árabe que mora ali, né? Mas lá tem a tumba de Lázaro. Fica a 3 quilômetros da cidade velha. Eu até coloquei a foto de uma placa aqui, ó. Lazarus Tomb, quer dizer, em inglês, né? Está também em árabe e está também em hebraico ali, tá? Que seria o túmulo de Lázaro. É interessante, né? A ideia aqui. Lazarus Tomb, aí em cima está em árabe, em cima está em hebraico, tá? Aí vem João 11:18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Então, de novo, eu pus o mapa aí para você. Agora eu tirei uma espécie de uma foto para você entender. Então, olha só. A Betânia fica no sopé do Monte das Oliveiras. Teria que passar todo o Monte das Oliveiras, o Vale do Cedron, o Monte do Templo, onde está hoje a cúpula dourada. A mais antiga casa atualmente existente em Al-Eizariah, Betânia, é uma habitação de 2.000 anos. E segundo a tradição, mas é tradição, né? Sendo a casa de Marta e Maria. Olha, no século IV foi feita uma igreja cristã bizantina ali. Por isso que ficou a tradição. Essa igreja está localizada no local. Essa é uma igreja já mais moderna, né? Trata-se de um local muito popular de peregrinação. É o Santuário da Ressurreição de Lázaro. Bom, vamos pensar agora sobre a outra Betânia da Bíblia. A outra Betânia fica do outro lado do Rio Jordão. Então, se você olhar no mapa aí, ela é chamada também Betábara, Betânia. Existe uma citação no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28, no mesmo Evangelho de João. Nós estamos falando do capítulo 11. Agora eu voltei para o capítulo 1. Lá no versículo 28, olha o que diz. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então é o local do batismo de João. É província da Pérea, hoje Jordânia, tá? Do outro lado do Jordão. Provavelmente se refere então à área do leste do Rio Jordão, que teria sido o posto da localização da maior parte do ministério de João. Então, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão. Pus o mapa aí de novo. Aí seria essa Betânia, então, do lado de lá do Rio Jordão, na província da Pérea. A dificuldade em identificar essa Betânia é muito grande, porque não há um local conhecido chamado Betânia, lá no Rio Jordão. E aí entra de novo um outro pai da igreja, esse já do século II, que é Orígenes. Ele é natural de Alexandria, mas ele era um grande teólogo e realmente fez uma série de apontamentos. Um deles é dizer que o nome não é Betânia, é Betbara, casa do Val, o Val do Jordão, que fala o Vale do Jordão, conforme diz Juízes 7:28. Bom, o local onde João batizava, atualmente fica na Jordânia. Provavelmente o Senhor Jesus foi batizado nesse lugar, porque hoje em Israel tem um local do batismo. Logo após a saída do mar da Galileia, você tem um local do batismo. Mas isso o governo de Israel fez apenas para acomodar melhor os peregrinos cristãos. O local do batismo mesmo, onde João Batista batizava, fica na Jordânia, né, nessa região aí. Bom, então, o local onde João batizava atualmente fica no território do reino Hashemita da Jordânia. O Novo Testamento fala então de duas Betânias. Uma localizada ao pé do Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém, onde é o local da casa de Lázaro, de Marta e de Maria, onde Jesus ressuscitou a Lázaro. E outra, então, fica além do Jordão, próximo do Mar Morto, no Vale do Rio Jordão, onde o Senhor Jesus foi batizado por João Batista. Apenas por informações históricas,
o Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco declarou Betânia, essa Betânia, do outro lado do Rio Jordão, o local onde Jesus foi batizado, como Patrimônio Mundial da Unesco. Aí eu pus uma foto aí, como está hoje, e a localização no mapa. Agora vamos voltar para Betânia, onde Lázaro, Marta e Maria moravam. Tem várias citações dessa Betânia no Novo Testamento. Eu vou ler alguns aqui. Marcos 11:1. Estando próximo de Jerusalém, perto de Betivegé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. João 11:18, né? Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, equivalente a 3 quilômetros. Olha Mateus 21:17. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo. E depois de ter examinado tudo quanto o rodeava, como já era tarde, saiu para Betânia. Quer dizer, passou o Vale do Cedron, passou o Monte das Oliveiras e foi para Betânia com os 12. Depois afastou-se deles, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. João 11:1. Estava então doente um certo homem, Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Lucas 24:50. Depois, levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levou-se ao céu. Olha só, Lucas, ascensão, né? Jesus subiu ao céu do Monte das Oliveiras, da onde há de vir também, quando ele vier em glória. Lucas 19:29. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto dos Montes das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Então, essas são as citações do Novo Testamento a respeito da cidade de Betânia. 1.2. O desapontamento de Marta e de Maria. O versículo 3 de João, capítulo 11, expressa a esperança de Marta e Maria em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho, à amizade, então o Senhor Jesus tinha por essa família de Betânia. E, claro que Marta e Maria queria que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. Por isso que ela fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus não chegou a tempo. O Lázaro morreu antes. Ele chegou em Betânia no momento certo, claro. Ainda que após o sepultamento de Lázaro, Lázaro já estava 4 dias no sepulcro. 1.3. O tempo divino. Isso é importante. O kairós de Deus, não é o cronos humano. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, o seu irmão não teria morrido. Eu também acredito. Se Jesus estivesse, Lázaro não teria morrido. Elas tinham plena consciência de que Jesus tinha poder, que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o dela. Meu irmão, você precisa pedir para Deus te ajudar a você estar no centro da vontade de Deus. Porque às vezes um plano seu não tem nada a ver com a vontade de Deus. É importante você compartilhar isso com os seus alunos. Pedir para estar no centro da vontade de Deus. Uma das coisas que eu admiro muito o nosso pastor Paulo Freire, que muitas vezes eu estive em reuniões com ele, e ele dizia, ele orava. E quando ele estava orando, ele sempre falava isso, Senhor, ajuda nós a estarmos no centro da tua vontade. Você quer ser uma pessoa abençoada, bem-sucedida, feliz, presença de Deus na sua vida? Peça para Deus, para você sempre estar no centro da vontade dele. Nem à direita, nem à esquerda, nem atrás, nem na frente. No centro. Porque aí você tem a segurança, a proteção e a bênção de Deus. Apesar então da desilusão e da tristeza, naturalmente, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência traumática, extraordinária, que envolveria a perda do seu ente querido, mas ao mesmo tempo também a ressurreição, né? A ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia, né? Porque quando Jesus chegou, ele já estava no sepulcro. Por isso que ela falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Contudo, o Senhor Jesus Cristo estava prestes a realizar um dos mais extraordinários milagres registrados no Novo Testamento.
Isso glorificaria a Deus, traria consolo para a família querida de Betânia, amigos do Senhor Jesus. Sinopse, o resuminho de toda essa primeira parte, desse primeiro tópico. O propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos e da família querida. Que diz a Bíblia Pentecostal como auxílio bíblico teológico? O que a Bíblia Pentecostal fala? É um texto que está lá. Jesus amava Marta e Maria, sua irmã, e a Lázaro. E o comentário da Bíblia Pentecostal vai trabalhar esse relacionamento, esse estreito relacionamento entre os três irmãos e o Senhor Jesus, que você pode ver a partir de Lucas, capítulo 10, versículos 38 e 32. Cristo considerava amigos dele, amigos especiais, mas mesmo assim, essa família experimentou a tristeza. Então não é porque você é um servo de Deus, não é porque você tem comunhão com Jesus, é que você não vai ter dissabores na vida, que você não vai ter perdas. Não é isso. Agora, uma coisa é você ter perdas sem Jesus, e outra coisa é você ter perdas com Jesus. É completamente diferente a situação. Hoje esses problemas podem e vão acontecer. Você sabe. Eu peguei Covid e fiquei 26 dias entubado. Basicamente, o que eu aqui falando com você é um milagre. Porque Deus teve misericórdia, foi para a glória do nome dele. Mas outros irmãos nossos partiram. Então nós tivemos perdas, muitas perdas, nesse período de Covid. Então hoje nós temos problemas também, mesmo nós que servimos a Deus com fidelidade. Nas igrejas, nós temos pessoas extraordinárias, fervorosas, irmãs do círculo de oração, piedosas, como Maria, como Marta, fiéis, dedicadas à obra de Deus, mas estão sujeitos a sofrer perdas, como foi o caso dessa família, amigos de Jesus, hein? Jantavam com Jesus, mas tiveram perdas. Então nós podemos muitas vezes perguntar, por que Deus não toma uma determinada ação? Nós temos costume de colocar ponto de interrogação, onde Deus pôs ponto final. Isso é da natureza humana. A gente sofre, né? Mas a gente esquece do propósito que Deus tem. Mas se Jesus parece atrasar sua cura ou alívio, isso não acontece por falta de amor, ou por misericórdia, ou por compaixão. Em vez disso, ele está esperando apenas o momento certo, que vai trazer maior glória ao nome de Deus para todos os envolvidos. Então esse é o comentário da Bíblia Pentecostal que eu sugestiono para você. Se você não a tem, adquira para você ter na sua biblioteca como professor. É importante o professor ter uma pequena biblioteca. Vamos pensar rapidamente então no encontro de Marta com o Senhor Jesus, que é o tópico 2, o encontro. Versículo 20, descreve o momento em que Marta encontra com o Senhor Jesus. Então, assim que soube que o Senhor Jesus estava em Betânia, a irmã Maria dirigiu-se ao encontro dele, imediatamente. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que se o mestre estivesse presente, quando Lázaro ainda estava doente, ele não haveria falecido. E é verdade, eu realmente também penso assim. Se Jesus estivesse lá, Jesus curaria ele da enfermidade. Né? E isso está registrado em João 11, 21. Mas Jesus afirmou que ele iria ressuscitar Lázaro. Isso está no versículo 23. Bom, Marta, ela acreditava que Jesus tinha poder. Isso nós sabemos. O que ela não percebeu é que o Senhor falava da ressurreição do Lázaro naquele momento. E ela estava com a doutrina da ressurreição do último dia. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor e as circunstâncias da vida é um desafio de fé. Não é fácil. Nós realmente, às vezes, ficamos fragilizados. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava diante dela, diante dos olhos dela. 2.2. Quando Lázaro ressuscitará? O que a Marta compreendeu? O que a casa dela entendeu? Vai ressuscitar no último dia. E o que Jesus estava falando? Que ia ressuscitá-lo.
Agora, Marta expressa a crença do judaísmo corrente. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. De novo, talvez com base em Daniel 12:2. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela estava pensando, como era a doutrina corrente, mas instantaneamente. E aí, para ilustrar essa verdade, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, que é o tema da lição de número 7, essa lição que nós estamos fazendo essa reflexão. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta, a doutrina é correta, os fariseus tinham uma doutrina correta a respeito disso, na ressurreição dos mortos no último dia. O Senhor Jesus revela que a doutrina da ressurreição, associada à sua própria pessoa, trazer Lázaro de volta de maneira concreta, porque ele é a ressurreição, ele é a vida. Então, isso é importante. Bom, vamos para o subtópico 3 do tópico 2, promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, nós encontramos valiosas lições. Primeiro, soberania. Ele é a ressurreição e a vida. Então, ele está acima de qualquer plano material. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crer em mim. Versículo 26. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem vida em abundância, vida plena. O resuminho do tópico 2. O diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu a sua fé e revelou verdades profundas sobre quem ele é, a ressurreição e a vida. Para nós encerrarmos o terceiro tópico, aí eu sugestiono você a pegar o livro Declaração de Fé, porque tem um tema aqui no capítulo 23, o tópico 3, sobre o mundo vindouro, que vai falar sobre a ressurreição dos mortos. O capítulo 3 é para você trabalhar a ressurreição dos mortos. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes registrados. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João capítulo 5, por exemplo, o Senhor Jesus menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não vão experimentar a morte. A doutrina da ressurreição é um elemento fundamental, é o que nós chamamos de estruturas do cristianismo. Cremos na ressurreição da carne. Assim sendo, justos ressuscitarão, ou serão arrebatados se Jesus voltar antes. Os mortos voltarão à vida, seus corpos serão gloriosamente transformados. Os injustos também ressuscitarão, mas ressuscitarão para a condenação eterna, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 15, que ele vai falar do grande trono branco. Capítulo 3, versículo 2, da morte para a vida. Então, na conversa entre Jesus e Marta, fica evidenciada a doutrina da ressurreição do corpo. Olha a expressão, nunca morrerá. É mencionada no versículo 26. Indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Então, o Senhor Jesus fala de algo que vai além da percepção humana, natural. Assim sendo, conforme diz, versículo 25, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa, então, o fim. Pelo contrário, sobre a ótica da Bíblia e dos ensinamentos do Senhor Jesus, a morte, então, é a transição da morte para a vida, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade espiritual. E 3.3, uma viva esperança. Então, o relato da ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus abordou o tema para os seus amigos queridos. O Senhor Jesus teve empatia, o Senhor Jesus teve compaixão, o Senhor Jesus chorou. Isso mostra o quê? Mostra a compaixão que ele teve ao ver a aflição da família querida, de Marta e Maria. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, o Senhor Jesus fala, Lázaro,
vem para fora. Nosso Senhor revela aqui que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo a ressurreição da carne. Ao ressuscitar Lázaro, fica evidenciado, então, concretamente, que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Olha que interessante. Jesus falou para as pessoas: tira a pedra, porque tem coisa que você tem que fazer. Ou você acha mesmo que Jesus não podia estender a mão e fazer assim para a pedra? E ela sairia. Ou Jesus podia olhar para aquela pedra e fazer assim, ó. A pedra sairia. Mas sabe o que ele fez? Tirai a pedra. Porque tem coisas que eu e você tem que fazer. Tem coisas que cabem a nós. Estudar, preparar a aula, se qualificar para no domingo você dar uma boa aula. É você que tem que fazer. É você que tem que tirar a pedra. Agora tem uma coisa que você não é capaz. Só Jesus pode dizer: Lázaro, sai para fora. Aí é o sobrenatural de Deus. Quem vai fazer a obra na vida dos seus alunos é o Espírito Santo, não será você. Então, fechamento do tópico 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra a relevância para a esperança da vida eterna do cristão. Outro auxílio da Bíblia Pentecostal, eu sou a ressurreição e a vida. Então, vai mostrar para as pessoas que têm confiado suas vidas no Senhor Jesus, a morte física não é o fim trágico. Tanto é que eu vejo muitos pastores, na hora de fazer o velório lá, falar: nós estamos aqui para dar até breve para o corpo do nosso irmão, da nossa irmã, que foi promovida às mansões celestiais, não é? Então, ao contrário, ali é a porta de entrada para a vida eterna, a morte. Passa da morte para a vida. A palavra viverá, no versículo 25, se refere à ressurreição, que está disponível para todos os seguidores do Senhor. As palavras nunca morrerá, no versículo 26, significam que apesar de um seguidor de Cristo morrer fisicamente, ele nunca experimentará a morte espiritual, ou seja, a segunda morte, lá de Apocalipse 2:11, que envolve, então, o castigo eterno e a separação total. Em vez disso, os seguidores do Senhor Jesus serão ressuscitados com novos corpos que serão imortais e incorruptíveis, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, 42 até o 54. Não poderão morrer e nem os seus corpos vão se deteriorar, porque é a preservação do Senhor Jesus, da nossa alma e do nosso corpo. Então esse é o tema da ressurreição do corpo. Está na página 2114 da Bíblia de Estudo Pentecostal. Considerações finais. Essa lição explorou o quê? O diálogo entre Jesus e Marta, né? Onde se manifestaram as dúvidas da irmã Maria, da Marta, de questões relacionadas à ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Eu vou deixar aqui para você, porque se Deus permitir, entre os dias 16 a 24 de novembro de 2025, eu vou levar um grupo para Israel. Se você quiser participar, ainda dá tempo. Tira aí uma cópia, aí tem o WhatsApp, tem o telefone da Renova Turismo, aqui de Campinas, é uma empresa de Campinas. Só que se você ligar na Renova Turismo, você vai ter que dizer: olha, eu quero fazer essa viagem com o grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos. Então você tem que deixar clarinho lá, tá bom? E a próxima lição? A próxima lição é fabulosa. É a lição 8. Uma lição de humildade. A última aula do mês de maio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.